Parece que a família do adolescente falecido do Mississippi, Nolan Wells, está prestes a entrar com um grande processo, e eles responderam ontem à noite a uma narrativa de um dos supostos amigos de Nolan. E há outro amigo de Nolan que também tomou medidas legais contra o que ele afirma ser desinformação. Vamos falar sobre isso agora. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Acho que recebemos sinais de que a família de Nolan Wells vai tomar medidas legais, iniciando um processo. Eles também deram entrevista ao Chris Cuomo ontem, o que traz perspectiva. Precisamos discutir isso. Além disso, foi noticiado que um amigo de Nolan está tomando medidas legais contra supostas informações falsas sobre ele. Então, lembre-se, Nolan Wells, 18 anos de Motion Springs, Mississippi, universitário e jogador de futebol americano. No fim de semana de 4 de julho, foi com amigos para Horn Island, uma ilha-barreira ao largo da costa do Mississippi. Não há comércio lá, só acesso de barco. Em certo momento, ele sumiu e foi dado como desaparecido naquela noite. Foi iniciada uma grande operação de busca. 2 dias depois, em 6 de julho, encontraram seu corpo na ilha. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele, pelo menos publicamente. A autópsia independente da família apontou causa e circunstância da morte de Nolan como indeterminadas. Vamos comentar mais sobre isso. Aguardamos os resultados do legista do estado, incluindo relatórios toxicológicos. A família conduz investigação própria liderada pelo advogado de direitos civis, Ben Crump. Temos novidades desde nossa última conversa e quero falar sobre isso. Tenho várias perguntas e pontos para discutir. Vou chamar o ex-promotor de Palm Beach, Dave Aronberg, para esclarecer tudo comigo no estúdio. Dave, sempre bom te ver. E você também tem sua Substack, certo? Tenho sim. É Dave Aronberg no Substack e no YouTube, oficial Dave Aronberg, ou é Dave. Você não deveria saber disso? Você não Provavelmente deveria sim. saber disso? Coloque isso, então você vai ficar bem. Isso não é como você não conhece seu próprio produto. De qualquer forma, preciso falar sobre o que houve ontem à noite. Estava me preparando para apresentar meu programa na News Nation. E aconteceram 2 coisas grandes antes. 2 grandes programas aconteceram. Então, meu colega na News Nation, meu amigo Chris Cuomo, entrevistou Christine e Elmore Wansley, pais de Nolan, que estavam com seu advogado Ben Crump. E as 2 coisas que realmente me chamaram a atenção em relação à investigação foram as seguintes. Tracy e Shepard, supostos amigos de Nolan já citados, falaram no canal do Officer Tatum no YouTube. Ele já tinha dado entrevistas a outros veículos e negou envolvimento na morte de Nolan. No programa do Officer Tatum, ele contou que a mãe de Nolan foi à TV. Disse que não o conhecia, mas ele afirmou que isso era mentira, pois conheceu Nolan na 9ª série e eram melhores amigos. O grupo de amigos deles é de raça mista, o que contraria a ideia de que raça influenciou o que aconteceu com Nolan. No programa do Cuomo, ontem à noite, Chris perguntou a Elmore se ele conhece Tristan. Elmore disse que não conhecia. Estacionar seu veículo no quintal de alguém não obriga a pessoa a te conhecer. Tatum, o youtuber que acompanha a saga e comenta os eventos, também participou do programa da Kate Pavlich naquela noite. Ele disse: "É muito confuso. Não sei por que um jovem diria ser amigo e se emocionaria tanto ao falar de Nolan. Ele literalmente chorou e ficou com os olhos marejados fora das câmeras. E eu senti que foi muito genuíno. Agora, Tatum disse que não conhece a família pessoalmente. Ele não pode afirmar com certeza, sabe, o que está acontecendo aqui ou por que parece haver um conflito de narrativas. Mas ele disse, abre aspas, não sei se eles são genuínos, já que nem sempre conhecemos os amigos dos filhos. Dave, em que pé estamos com isso?" Bem, é verdade que os pais podem não conhecer os amigos dos seus filhos. Houve uma disputa aqui entre a família e os amigos. Você lembra que houve relatos de que a família tentou pegar os pertences de Nolan, as chaves com os amigos. E então, de acordo com relatos, a família, os pais, acho que foi o pai ou a mãe, acredito que foi o pai, reclamou que um dos amigos foi indiferente ao devolver as chaves do Nolan esquecidas. E por que os amigos estavam com o celular do Nolan? Para mim, é simples. Você não leva o celular para a água. Então, desde o começo, tem havido esse tipo de tensão entre a família e os amigos, mas se você olhar para o quadro geral, ainda não há nenhuma evidência de que houve algum crime. Minha pergunta, uma questão legal, e depois eu vou falar sobre o celular em um segundo, porque teve uma parte da entrevista em que Ben Crump falou sobre o celular. Se você vai dar entrevistas, se você vai divulgar uma narrativa, isso pode te expor a algum risco legal, dependendo do que disser.
Outra forma de ver, se você não fez nada e não tem o que esconder, não daria entrevistas. Só estou curioso pelo fato de eles estarem dando entrevistas. Ele, Warren Hudson, isso sugere para você que talvez eles realmente não tenham absolutamente nada a ver com isso? Não há nenhuma conexão aqui, eles estão dizendo a verdade completa. Eles me parecem credíveis porque não estão com um advogado ao lado, as declarações são espontâneas. Eles falam porque tinham carinho por Nolan e eram muito próximos. Não gostam da narrativa de que são um grupo racista que queria matar alguém que amavam. Ou Então, indiferentes ao ocorrido, deixando-o para trás. Ou indiferente. Bem, os relatos diziam que o motivo pelo qual Nolan não entrou no barco foi porque o barco estava enchendo de água. E também havia a garota com quem aparentemente Nolan estava conversando. Isso acontece. Você está lá com um grupo de amigos usando vários barcos, e se um barco está saindo e enchendo de água, você pode facilmente dizer, bem, eu vou em outro barco. Vamos falar sobre o telefone por um segundo. Então, Ben Crump, de novo, ele estava com Cuomo, falou sobre o telefone. Tem muita conversa por aí sobre se Nolan supostamente deixou o telefone para trás. Por que ele fez isso, se algum dado foi apagado do aparelho? Agora, Warren Hudson, suposto amigo de Nolan, falou para Brandon Tatum nesse programa do YouTube. Não havia motivo para mexermos no telefone de Nolan. Ninguém tocou no telefone de Nolan. Se nenhum de nós tocou no telefone de Nolan, então você sabe que não há motivo para nada ser apagado. Ben Crump disse para Cuomo ontem à noite, abre aspas, a mãe dele ligou várias vezes para o telefone dele e não teve resposta. Isso levanta questões. Tudo o que queremos são respostas. Se isso for verdade, é interessante, não é? Porque os amigos não atenderiam o telefone. Possivelmente. Conheço Ben Crump, ele é honrado. Entendo a preocupação da família, Ben Crump e do reverendo Al Sharpton com a falta de transparência. Porém, ninguém ter atendido o telefone não prova ação criminosa. Aparentemente, aquele telefone ficou no barco sem Nolan. Ele poderia ter tocado, talvez estivesse no silencioso e ninguém percebeu. Também não sabemos os fatos. A família afirmou que vídeos e fotos de Nolan sumiram, o que é suspeito, mas não há prova nem certeza disso. Falamos sobre isso ontem, mas vou retomar o assunto. Christine, mãe de Nolan, aparentemente solicitou intimações para registros do TikTok, Snapchat, WhatsApp, Meta e Life 360. Essas intimações fazem parte do processo judicial sobre o espólio de Nolan Wells, e ela é a administradora. E essas intimações estão buscando informações de conta, informações de assinante, nomes de usuário, números de telefone, endereços IP, comunicações, fotos. Quão importante é tudo isso? Que respostas eles poderiam obter ao obter esses registros por intimação? E, aliás, há algum argumento ou mecanismo legal que permita a essas empresas recusarem a entrega dessas informações? Algumas empresas dirão que é preciso apresentar uma intimação de órgão policial para obter isso. Outras empresas podem argumentar que qualquer pedido de documentos ou vídeos de um advogado em processo civil, inclusive uma intimação, pode bastar. Você precisa entrar com um processo primeiro? Se quiser apresentar uma intimação, terá que fazê-lo. Antecipação de litígio. Você pode emitir uma carta de preservação, cabendo às empresas manter os dados. Se não o fizerem, podem enfrentar problemas em processos, pois foram avisadas e podem estar destruindo provas. Mas há mais peso nisso se for uma investigação criminal e se houver um advogado particular envolvido. Mas mesmo que você consiga essa informação de um jeito ou de outro, não é necessariamente uma prova definitiva, mas ajudaria a determinar se havia vídeos que poderiam ser incriminadores e que foram apagados. Por isso não me preocupo tanto com a disputa sobre os vídeos terem sido apagados ou o telefone do Nolan ter sido formatado, pois isso é fácil de determinar. Tudo o que precisa é dos metadados que ficam armazenados na nuvem. Não é como se estivéssemos mais nos anos 1970. Fico curioso se estamos mais perto de um processo. Mencionei isso, mas surgiu um novo fato. A revista People noticiou um aviso de preservação, como você citou, para guardar provas. Foi enviado pela família do Nolan para as famílias dos amigos do Nolan e para diferentes órgãos ou agências investigativas. Uma carta obtida afirma: você tem o dever legal imediato de preservar todos os materiais sob sua posse, custódia ou controle que possam ser relevantes para as alegações ou defesas. Esse dever não se limita a você, mas também seus familiares, segundo reportagens da People e ABC News. Uma foi enviada para Ashley Cole, juíza cujo filho estaria com Nolan Wells naquele dia. Parece que vão entrar com um processo. Sob que fundamento, contra quem e quais seriam os pedidos? Pode ser ação por morte indevida. Lembre-se, ao processar alguém por assassinato ou homicídio, é necessário provar além de dúvida razoável. Já em casos de morte indevida ou agressão, basta provar por preponderância das provas. É mais provável que tenha ocorrido? Padrão mais baixo, é. Um padrão mais baixo.
O.J. Simpson foi absolvido porque o critério de dúvida razoável era alto, mas foi responsabilizado pelas mortes de Nicole Simpson e Ronald Goldman, pois o padrão era menor. A família faz aqui o mesmo que já vinha fazendo com a autópsia independente. Eles desconfiam do governo e decidiram fazer uma investigação própria, incluindo uma autópsia independente que foi inconclusiva. Não confiamos que serão apresentadas acusações criminais, por isso faremos uma investigação judicial com advogados particulares. Por isso foi enviada a carta de preservação. Então, em outras palavras, por meio da fase de obtenção de provas, com troca de documentos e depoimentos, coisas desse tipo. Você acha que isso pode potencialmente dar a eles as respostas que estão procurando? Eu acho que eles vão conseguir as respostas através da investigação criminal, porque a investigação criminal simplesmente não está sendo muito transparente. Mas isso é meio normal em investigações criminais. O promotor afirmou que apresentarão tudo após o grande júri analisar. As informações serão levadas ao júri e só então liberarão a autópsia e o laudo toxicológico. Tudo isso é relevante. Então, uma vez que a investigação for encerrada, todo mundo vai ver. Se houver um caso, todo mundo vai ver também. Então, eu acho que eles só estão garantindo que tudo esteja certinho, que todos os detalhes estejam revisados, que tudo esteja em ordem. Mas, no final, acho que eles não vão conseguir mais informações além das que já terão com a investigação criminal. Quero focar rapidamente em como seria um processo judicial. Qual seria a alegação? Morte por negligência, X it pisar, X ou X. Você causou a morte de Nolan ou o deixou sozinho e ele morreu. Isso é um fundamento jurídico para uma ação? E também, eles têm alguma ação cabível contra as autoridades? É muito mais difícil processar as autoridades. Eles têm imunidade soberana. Mas você pode processar amigos. Cidadãos comuns não têm esse tipo de imunidade. Você poderia processá-los por negligência culposa ou simplesmente por negligência. Você violou seu dever de cuidado se conseguir estabelecer esse dever de cuidado. Mas no final, não é tão fácil porque se você não tiver provas reais, se estiver apenas numa busca especulativa, então as intimações, os avisos de depoimento podem ser anulados pelo tribunal. Eles podem dizer, não, você não pode fazer isso sem provas para processar as pessoas. Se você entrar com um processo, o réu vai primeiro apresentar um pedido de extinção do processo, dizendo: mesmo que você diga que tudo é verdade, isso não sustenta as alegações, os fundamentos da ação. Há um fundamento jurídico para a ação, certo? Qual é? E por que o que você diz no processo precisa ser... Você precisa ter base em algo. Eles fazem alegações e o juiz pode rejeitar se não houver fundamento. Se o juiz não rejeitar, começa a fase de produção de provas, e eles podem obter informações que acreditam lhes terem sido negadas. Acredito que eles vão conseguir tudo isso. Vai demorar um pouco mais do que gostaríamos e vem do Estado. Um dos outros desdobramentos legais envolve esse aparente amigo de Nolan Wells, Bart Edmondson Jr. Ele acabou envolvido no fogo cruzado de investigadores da internet. Alguns sugeriram ligação com a jovem que Dave e eu comentamos antes, com quem Nolan supostamente conversava e talvez tenha ficado na ilha. Que eles tinham um envolvimento romântico. O advogado dele, sim, ele tem um advogado, diz que isso não é verdade. Não é essa jovem. E esse é o ponto. Edmondson está enfrentando judicialmente quem ele diz espalhar desinformação sobre ele. Em declaração ao Law and Crime, ele afirmou, abre aspas, após uma semana de acusações flagrantemente falsas e difamatórias contra Bart Edmondson Jr., acusações que resultaram em ameaças de morte inacreditáveis que agora estão sendo investigadas pelo FBI, a família Edmondson divulgou notas sobre o que o filho sabia e sua cooperação na investigação de Nolan Wells. Por favor, veja a declaração em anexo, assim como uma notificação extrajudicial de cessação e preservação de provas enviada hoje a uma influenciadora digital, diante de uma ação por difamação contra ela. Meu escritório de advocacia está representando a família. Se você tiver alguma dúvida, por favor, encaminhe para este endereço. Você acessa a declaração da família Edmondson sobre a investigação de Nolan Wells, difamação e ameaças. Diz, a família Edmondson lamenta sinceramente a trágica perda da família de Nolan Wells. Ataques recentes contra nosso filho, Bart Jr., nos obrigam a quebrar o silêncio. Centenas de moradores da costa do Golfo do Mississippi foram a Horn Island celebrar o feriado de 4 de julho. De volta da faculdade, Bart Jr. estava entre eles. Ele foi e voltou de Horn Island com seu próprio barco. Quando um barco próximo teve pane mecânica na tarde do dia 4, como dissemos antes, Bart Jr. deu conselhos e ajuda direta à embarcação em apuros. Como parte disso, ele subiu a bordo da embarcação em dificuldade, removeu o bujão do espelho de popa, voltou para o seu barco e rebocou a embarcação em apuros por uma curta distância. Essas ações permitiram que a água acumulada na embarcação em dificuldade fosse drenada. Bart Jr. estima que mais de 20 passageiros estavam nos dois barcos presenciando os fatos. Ele acrescenta que quando o sumiço
sumiço e a morte de Nolan foram revelados, Bart Jr. colaborou totalmente com as autoridades na investigação da tragédia, participando de entrevistas, respondendo perguntas e compartilhando suas lembranças do dia 4 de julho de 2026. Bart Jr. também compilou uma lista de possíveis testemunhas. Ele continua dizendo que permitiu que seu telefone fosse examinado e compartilhado, além de ter solicitado fotografias e vídeos daquele dia às autoridades. Ele também permitiu a inspeção de seu barco e do dispositivo de GPS. Em nenhum momento desse processo, Bart Jr. foi identificado como suspeito na morte de Nolan. Isso não impediu as pessoas de se envolverem em especulações perigosas, nem impediu invenções. Nessa semana, Bart Jr. foi acusado por milhares na internet que não o conhecem, ignoram fatos e não se importam com nossa comunidade ou a verdade. Contratamos um advogado para tomar medidas legais contra quem está espalhando mentiras sobre ele ou nossa família. Hoje, enviamos a primeira notificação extrajudicial e carta de preservação de provas a um usuário online responsável por muitas falsidades contra Bart Jr. Esse usuário divulgou fotos da nossa casa, endereço residencial e terrenos, e informações sobre nosso trabalho, ao mesmo tempo em que afirmava falsamente, por meio de vários vídeos e postagens, que Bart Jr. é suspeito que ele causou ou contribuiu para a morte de Nolan, ou que ele está envolvido em um encobrimento da morte de Nolan. É uma combinação tóxica em um ambiente carregado de emoções. Nada disso é verdade. Para você ter uma ideia, temos uma cópia da notificação extrajudicial, que diz: prezada senhora Lee, fui contratado para representar Bart Edmondson Jr., residente do Mississippi, em resposta a várias declarações falsas e difamatórias. Você publicou em canais de mídia social sob seu controle, incluindo, mas não se limitando ao Facebook e Instagram, operando sob o nome de Kimbra Lee. Também identificamos 2 possíveis pseudônimos, incluindo Susan Spacer e Lauren David. O que você acha? É uma declaração forte. Isso volta ao que falei antes. Se ele realmente estivesse envolvido ou tivesse algo a esconder, não sei se você processaria sabendo que tudo isso poderia ser exposto. Este é o fase de produção de provas. É preciso cuidado, pois ao entrar com esses processos, você se expõe à produção de provas, a depoimentos sob juramento e à apresentação de documentos. Então, o fato de eles estarem tomando a iniciativa de novo me mostra que acho que eles estão sendo sinceros e têm credibilidade, e eu não acredito que esse jovem tenha qualquer envolvimento com isso. Mas ele e outros foram crucificados por pessoas que têm uma agenda, que querem cliques e curtidas, querem monetizar isso e estão se aproveitando de uma situação terrível. Então eu os parabenizo por fazerem isso, porque na verdade acredito que o que eles estão fazendo é o certo. De modo geral, se um processo é aberto em conexão com uma investigação de morte, seja um processo da família ou, como neste caso, um processo aqui, isso complica o trabalho dos investigadores. Isso complica o trabalho dos promotores? Sim, esse é um bom ponto, porque ao iniciar entrevistas pode haver conflito com as do Estado, que também realiza as suas. Se as testemunhas das quais você depende disserem algo diferente em um depoimento civil, isso pode ser um grande problema. Ao falar sobre uma investigação criminal, essa normalmente viria antes. Se a investigação civil ou o processo civil ocorrerem primeiro, promotores criminais têm menos chance de apresentar acusação, pois autoridades e promotores evitam ser usados como forma de pressão em um processo civil. Então, se tiver como assim? Bem, por exemplo, se houver uma investigação criminal em andamento agora e de repente você vê ações civis sendo movidas, as autoridades e promotores podem ver isso e dizer: ok, estão nos usando para pressionar. Eles entram com processos civis e dizem o que queremos ouvir para pressionarmos os réus a fazer acordo. Interessante. Sou advogado particular e recebemos clientes com problemas com outra empresa que querem acionar as autoridades e processar. Digo que, se processarmos primeiro, quando levarmos isso para as autoridades, eles vão dizer: vocês querem que a gente entre nisso para que vocês tenham vantagem no processo civil de vocês. Não, obrigado. Então você tem que tomar cuidado com o momento. E também, aliás, você e eu sabemos que se houver um litígio em andamento, se isso for a julgamento, certo? Novamente, não temos motivo para suspeitar de ação criminosa neste momento. Não conhecemos nenhum suspeito, mas o promotor indicou, pelo menos através do Ben Crump, pelo que o Ben Crump disse, que isso pode ir para um grande júri para possível apresentação de acusações criminais. Se isso fosse para um julgamento criminal, algumas dessas testemunhas seriam questionadas no contra-interrogatório. Você não teria um incentivo? Exato.
Por causa do processo pendente, isso pode afetar a credibilidade de quem, de outra forma, seriam testemunhas muito confiáveis. Claro. Conseguem imaginar o contra-interrogatório? Está processando essa pessoa por dinheiro? Sim. Agora, isso é contestação de credibilidade, certo? Ou você tem um interesse financeiro em tudo isso? Isso é contestação de credibilidade. Esse é mais um motivo pelo qual os promotores diriam: vão com calma com isso. Deixem a gente fazer nosso trabalho antes de vocês se envolverem. Do ponto de vista jurídico, esse caso ganhou vida própria, com muitos comentaristas, teorias e especulações online. Vou abordar isso porque existe potencial de assédio, já que as pessoas são muito passionais sobre o tema. Mas pessoas supostamente fazendo ameaças. Além daquela que acabei de mencionar, foi noticiado que outro amigo recebeu ameaças, que a mãe de um dos jovens lá fora, estou falando de Ashley Cole, tem recebido ameaças. Christine, de novo, a mãe de Nolan, teria sido assediada. Avaliações negativas no trabalho, mensagens e correspondências ameaçadoras. Primeiro, isso ainda te surpreende hoje ou no nosso espaço de true crime? E segundo, qual o limite? Qual o limite da liberdade de expressão da primeira emenda e quando ela se torna responsabilidade legal? Bem, ameaças de morte são ilegais, ameaças de violência ilegais, extorsão é ilegal. E vemos isso agora com tanta frequência. Isso faz parte da nossa cultura, infelizmente. E vimos isso no caso da Karen Read, onde você tem a família da vítima, você tem pessoas na casa, pessoas inocentes, que até hoje são difamadas, assediadas e ameaçadas. E eu não entendo como chegamos a esse ponto. E a internet faz com que qualquer valentão de teclado no porão da mãe dele se torne, sabe, uma pessoa muito corajosa e valente até sair em público. E aí, eles nunca diriam na sua cara o que dizem pelas costas, atrás de um teclado de computador, no anonimato da internet. Isso está cada vez mais comum e deveria haver responsabilização. Por isso, acredito que processos por difamação podem ser aplicados, mas são difíceis, pois com figuras públicas é preciso provar malícia real. Esses autores e amigos de Nolan Wells não são figuras públicas e terão mais facilidade para ganhar um processo por difamação. Então, se você é um comentarista online e está dizendo que essa pessoa deveria ser investigada ou que há algumas coisas suspeitas sobre essa pessoa, em que momento isso deixa de ser especulação online e entra no território legal? É como se você tivesse que fazer uma afirmação falsa definitiva, tipo, aquela pessoa é um assassino, aquela pessoa fez isso, quero dizer, onde está uma linha? Essa pessoa deveria ser investigada? Existem questões sobre ela, mas isso não é caso de ação judicial. Onde está o limite? Veja, isso é para um júri e um juiz decidirem, mas você não tem imunidade por usar palavras como... Sim, tipo, sim. ei, supostamente, acho que aquele cara é um molestador de crianças. Isso não te dá imunidade. Não é só usar essas palavras e achar que isso some, ainda é difamação. Você não pode repetir uma afirmação falsa dizendo foi relatado que não te isenta de responsabilidade. Se for falsa, você responde como se tivesse dito. Fico feliz em ter você aqui porque acho que essa autópsia vai ser fundamental. Na semana passada, Ben Crump fez uma coletiva de imprensa sobre a autópsia independente, destacando limitações devido à condição do corpo de Nolan, que chegou sem partes da garganta e pescoço por conta do trabalho do legista do estado. Agora, é importante observar que isso não é incomum, isso pode acontecer. Parece que eles estão fazendo testes, certo? Eles estão buscando sinais de trauma, estão investigando afogamento. Fale para mim sobre o que podemos esperar do médico legista do estado, do laudo toxicológico. Se eles pegarem esses componentes, isso significa para você que eles vão ter uma resposta sobre o que aconteceu com Nolan? Ou, considerando que isso foi, você sabe, parece que na água, decomposição, eles podem não ter todas as respostas. Eles estão indo além do esperado para tentar obter respostas o mais conclusivas possível. Mas quando você tem um afogamento, sim, é possível que eles estejam dizendo que é inconclusivo porque, no momento, não há sinais de trauma contundente. Não há lacerações Há descoloração vermelha na parte de tomografia trás da algum. cabeça. Eles precisarão explicar o que isso pode ser. Aliás, digo isso conforme o médico legista, o patologista contratado pela família. A família contratou um médico legista particular que fez um bom trabalho ao afirmar que o resultado é inconclusivo. Eles poderiam ter escolhido alguém com resultado já definido. Mas em vez disso ele disse, sabe, que não dá. E parece que, na verdade, a resposta mais simples é a correta aqui, que é... vou esperar os laudos saírem. Por hora parece um afogamento acidental. É trágico, mas não tenho evidência de crime. Para questionar isso um pouco, conversei com 2 legistas. Todos disseram que o trabalho do doutor foi excelente. Pode ser 2 coisas. Uma pode ser por decomposição. A descoloração avermelhada pode ser lesão por objeto contundente, pois o corpo não apresenta hematomas assim após a morte. São análises diferentes. Agora, quero comentar algo que você disse.
Mesmo que tenha sido um afogamento acidental, como falei ontem, há relatos de que ele poderia estar muito intoxicado. Ninguém viu nada. Todas aquelas pessoas. Ninguém viu nada. Ninguém pulou na água para ajudar. É nessa parte que eu travo. Não é tão louco ter todas aquelas pessoas lá e nenhuma delas ver um ataque? Um ato de violência física contra alguém que aparentemente era popular entre todo o grupo? Nenhum vídeo. Ninguém alegou nada. Talvez as autoridades já tenham essas informações, mas não divulgaram. Pode ser que tenham relatos de ataque e testemunhas do afogamento de Nolan. Será que divulgariam agora para acalmar a situação ou preferem esperar por conta da investigação? Nesses casos de tantas teorias da conspiração, eles deveriam ser mais transparentes. Mas as pessoas não guardam segredos, certo? Como Mark Twain disse, dois só guardam segredos se um estiver morto. Se esse fosse o caso, se as pessoas tivessem visto algo, você pensaria que isso já teria vazado. Então parece que ele se afogou em uma área onde as pessoas não estavam olhando ou ninguém percebeu, infelizmente. Mas se tivesse havido um ataque, violência, com múltiplos envolvidos em combate, sim, alguém teria visto, ouvido ou até gravado algo. Isso para mim torna impossível que tenha acontecido. Por isso acho que foi afogamento acidental. Mas será que alguém pode ter empurrado ele ou algo assim? Eu não sei, mas é isso que eu espero que essa autópsia e o laudo toxicológico revelem mais. Dave Aronberg, ótimo te ver. Muito obrigado. Você lembrou o nome do seu Substack para todo mundo ver? É, ou Dave Aronberg Official ou Official Dave Aronberg. Quer experimentar? Você vai ver. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você também pode nos assistir no Peacock da NBC. Se quiser me seguir, Instagram, meu programa na News Nation, Jesse Weber Live, de segunda a sexta, 11 da noite, horário do leste. Até a próxima.